This is a Portuguese short story from Ablas. Check the link in the description to download this as a PDF. Let's start reading the story with only Portuguese subtitles, before looking at the English translation. Uma noite, fui dar um passeio com a minha esposa. O céu estava estrelado e expliquei-lhe os signos do zodíaco, e apontei Marte, para o qual tantos telescópios estavam apontados. Era uma noite quente. Havia luzes nas janelas superiores das casas enquanto as pessoas iam para a cama. Da estação ferroviária ao longe vinha o som dos comboios, suavizado quase em melodia pela distância. A minha esposa apontou-me o brilho das luzes de sinalização vermelhas, verdes e amarelas penduradas numa estrutura contra o céu. Parecia tão seguro e tranquilo. Então chegou a noite da primeira estrela cadente. Foi vista de manhã cedo, passando rapidamente sobre Winchester, uma linha de chama no alto da atmosfera. Centenas devem tê-la visto e tomado por uma estrela cadente comum. Denning, a nossa maior autoridade em meteoritos, declarou que a altura do seu primeiro aparecimento foi cerca de 90 ou 100 milhas. Pareceu-lhe que caiu na Terra cerca de 100 milhas a leste dele. Eu estava em casa a essa hora, escrevendo no meu escritório, e não vi nada. A mais estranha de todas as coisas que alguma vez vieram à Terra do espaço sideral deve ter caído enquanto eu estava ali sentado, visível para mim se apenas tivesse olhado para cima. Alguns dos que viram o seu voo dizem que viajava com um som sibilante. Muitas pessoas em Berkshire, Surrey e Middlesex devem tê-la visto cair, e no máximo, teriam pensado que outro meteorito tinha descido. Ninguém parece ter-se dado ao trabalho de procurar a massa caída nessa noite. Mas muito cedo de manhã, Ogilvy, o conhecido astrónomo, que tinha visto a estrela cadente e estava convencido de que o meteorito estava algures por perto, levantou-se cedo com a ideia de o encontrar. Encontrou-o logo após o amanhecer, não muito longe dos areieiros. Um enorme buraco tinha sido feito pelo impacto do projétil, e a areia e o cascalho tinham sido atirados violentamente em todas as direções. A coisa em si estava quase totalmente enterrada na areia. A parte descoberta tinha a aparência de um enorme cilindro e tinha um diâmetro de cerca de 30 jardas. Aproximou-se da massa, surpreendido com o tamanho e mais ainda com a forma, já que a maioria dos meteoritos são mais ou menos arredondados. Estava, no entanto, ainda tão quente do seu voo pelo ar que o impedia de se aproximar mais. O início da manhã estava maravilhosamente calmo, e o sol já estava quente. Não se lembrava de ter ouvido pássaros nessa manhã. Certamente não havia brisa, e os únicos sons eram os movimentos ténues vindos de dentro do cilindro. Então, subitamente, reparou que algumas das cinzas que cobriam o meteorito estavam a cair da borda circular da extremidade. Estavam a cair em flocos e a chover sobre a areia. Um grande pedaço caiu subitamente com um ruído agudo que lhe trouxe o coração à boca. Por um minuto mal se apercebeu do que isto significava e, embora o calor fosse excessivo, desceu ao buraco para ver a coisa mais claramente. Supôs que o arrefecimento do corpo poderia explicar isto, mas o que perturbava essa ideia era o facto de as cinzas estarem a cair apenas da extremidade do cilindro. E depois percebeu que, muito lentamente, a parte superior circular do cilindro estava gradualmente a girar sobre o seu corpo. Mesmo assim mal compreendeu o que isto indicava, até ouvir um som abafado de rangido. Então percebeu que o cilindro era, na verdade, artificial, oco, com uma extremidade que se desenroscava. Algo dentro do cilindro estava a desenroscar a parte superior. Now we'll read the story again with both Portuguese and English subtitles. Uma noite, fui dar um passeio com a minha esposa. O céu estava estrelado e expliquei-lhe os signos do zodíaco, e apontei Marte, para o qual tantos telescópios estavam apontados. Era uma noite quente. Havia luzes nas janelas superiores das casas enquanto as pessoas iam para a cama. Da estação ferroviária ao longe vinha o som dos comboios, suavizado quase em melodia pela distância. A minha esposa apontou-me o brilho das luzes de sinalização vermelhas, verdes e amarelas penduradas numa estrutura contra o céu. Parecia tão seguro e tranquilo. Então chegou a noite da primeira estrela cadente. Foi vista de manhã cedo,
passando rapidamente sobre Winchester, uma linha de chama no alto da atmosfera. Centenas devem tê-la visto e tomado por uma estrela cadente comum. Denning, a nossa maior autoridade em meteoritos, declarou que a altura do seu primeiro aparecimento foi cerca de 90 ou 100 milhas. Pareceu-lhe que caiu na Terra cerca de 100 milhas a leste dele. Eu estava em casa a essa hora, escrevendo no meu escritório, e não vi nada. A mais estranha de todas as coisas que alguma vez vieram à Terra do espaço sideral deve ter caído enquanto eu estava ali sentado, visível para mim se apenas tivesse olhado para cima. Alguns dos que viram o seu voo dizem que viajava com um som sibilante. Muitas pessoas em Berkshire, Surrey e Middlesex devem tê-la visto cair, e no máximo, teriam pensado que outro meteorito tinha descido. Ninguém parece ter-se dado ao trabalho de procurar a massa caída nessa noite. Mas muito cedo de manhã, Ogilvy, o conhecido astrônomo, que tinha visto a estrela cadente e estava convencido de que o meteorito estava algures por perto, levantou-se cedo com a ideia de o encontrar. Encontrou-o logo após o amanhecer, não muito longe dos areieiros. Um enorme buraco tinha sido feito pelo impacto do projétil, e a areia e o cascalho tinham sido atirados violentamente em todas as direções. A coisa em si estava quase totalmente enterrada na areia. A parte descoberta tinha a aparência de um enorme cilindro e tinha um diâmetro de cerca de 30 jardas. Aproximou-se da massa, surpreendido com o tamanho e mais ainda com a forma, já que a maioria dos meteoritos são mais ou menos arredondados. Estava, no entanto, ainda tão quente do seu voo pelo ar que o impedia de se aproximar mais. O início da manhã estava maravilhosamente calmo, e o sol já estava quente. Não se lembrava de ter ouvido pássaros nessa manhã. Certamente não havia brisa, e os únicos sons eram os movimentos ténues vindos de dentro do cilindro. Então, subitamente, reparou que algumas das cinzas que cobriam o meteorito estavam a cair da borda circular da extremidade. Estavam a cair em flocos e a chover sobre a areia. Um grande pedaço caiu subitamente com um ruído agudo que lhe trouxe o coração à boca. Por um minuto mal se apercebeu do que isto significava e, embora o calor fosse excessivo, desceu ao buraco para ver a coisa mais claramente. Supôs que o arrefecimento do corpo poderia explicar isto, mas o que perturbava essa ideia era o facto de as cinzas estarem a cair apenas da extremidade do cilindro. E depois percebeu que, muito lentamente, a parte superior circular do cilindro estava gradualmente a girar sobre o seu corpo. Mesmo assim mal compreendeu o que isto indicava, até ouvir um som abafado de rangido. Então percebeu que o cilindro era, na verdade, artificial, oco, com uma extremidade que se desenroscava. Algo dentro do cilindro estava a desenroscar a parte superior. Let's recap over the vocab we found in the story. Night. Noite. Star. Estrela. Atmosphere. Atmosfera. Cylinder. Cilindro. Head over to our website to play some fun games and continue learning your favorite languages for free. Be sure to subscribe if you enjoyed this video, and thanks for watching.